Boa noite, pessoas lindas! O Quem Se Ama Se Cuida de hoje quer aproveitar a campanha Novembro Azul, dedicada à prevenção do câncer de próstata, e falar um pouquinho com vocês sobre a saúde do homem. Sem querer generalizar, mas acompanhando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, vemos que a maioria dos homens lidam com a saúde aqui no Brasil de um jeito muito descuidado. É uma questão cultural. Se pergunte para o seu companheiro aí do seu lado, para o seu pai, quando foi a última vez que ele fez um check-up? Quando foi que ele tirou um tempinho para ir ao seu médico, realizar exames e verificar como anda a sua saúde? Seja pela famosa falta de tempo, por descuido consigo mesmo ou até por preconceito, o fato é que muitos homens acabam deixando de lado visitas periódicas ao médicos e exames importantes que poderiam diagnosticar doenças graves. Grande parte dos homens pensam que doença é sinal de fragilidade. Outros temem descobrir alguma condição negativa e preferem não ir ao médico, mesmo diante de algum sinal aparente. Os homens têm ainda dificuldades em reconhecer suas necessidades, priorizando o trabalho e a condição financeira e deixando sua saúde sempre em segundo plano. E como se não bastasse, há ainda certa resistência em cuidar da saúde de forma preventiva. E isso gera, consequentemente, a descoberta de doenças em estágios avançados, o que leva a um maior sofrimento físico e emocional, tanto para o paciente quanto para a sua família. Doenças que limitam, interrompem carreira, fragilizam e inviabilizam sonhos. Tenho certeza que você sabe do que eu estou falando e, me ouvindo agora, conhecem pessoas que passaram por essa situação ou ainda mais, se identificam cometendo esse mesmo comportamento. Por isso, hoje nosso programa será dedicado a vocês, homens, e também às esposas, mães e filhos, que podem ser fatores de estímulo e conscientização àqueles que estão à sua volta e que muitas vezes são os provedores da família. Homens que trabalham muito, que dedicam suas vidas a promover bem-estar e qualidade de vida à sua família, mas que abrem mão de cuidar de si mesmo. Homens que se esquecem que para continuar sendo super-homens para a família, precisam antes cuidar de si mesmo. Homens que amam sua vida, seu trabalho, mas que abdicam do amor próprio e do cuidado com o corpo que habita. Para prevenir as doenças e ter uma boa saúde, o primeiro passo é conhecer melhor os fatores de risco e também quais são os exames preventivos que devem ser feitos. Fatores de risco são condições que predispõem uma pessoa a ter uma chance maior de desenvolver uma doença. Conhecendo os fatores de risco para determinados problemas de saúde, é possível modificá-los e prevenir a doença. E a notícia boa é que existem fatores totalmente controláveis por meio da adoção de hábitos e atitudes saudáveis. Quando falamos, por exemplo, do câncer de próstata, apesar de alguns fatores como a idade e o histórico familiar não serem controláveis, há algumas importantes medidas preventivas para a doença. Por exemplo, a partir dos 40 anos, os exames preventivos são imprescindíveis. Todos os homens devem passar por um urologista para avaliar a saúde da próstata. Em geral, o médico solicita um exame para dosar a enzima PSA, que, quando elevada, indica alteração da próstata. Aí, o toque retal é importante, mas deve ser somado ao PSA e ao ultrassom. Vale lembrar que os exames preventivos estão disponíveis o ano todo na rede pública de saúde.
A maioria dos brasileiros desconhece a importância do diagnóstico precoce do câncer da próstata. E esse desconhecimento faz com que cerca de 40% dos casos de câncer sejam diagnosticados em fase avançada. Geralmente, a partir dos 60 anos, reduzindo as chances de cura. E a segunda causa de morte por câncer no Brasil é o câncer de próstata. Porém, se detectado no estágio inicial, ele apresenta cura em cerca de 70% a 90% dos casos. Gente, o câncer de próstata, em 80% dos casos, cresce lentamente e não causa nenhum sintoma. Daí a importância da prevenção. Já em estágios mais avançados, os tumores na próstata podem causar dificuldade para urinar, sensação de não esvaziar a bexiga e presença de sangue na urina. Mas o homem não é só próstata, né, gente? Por isso, não é apenas a prevenção do câncer de próstata que merece a atenção da população masculina. Os homens precisam cuidar da saúde como um todo, adotando hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e lazer. O homem que quer viver muito e com qualidade de vida deve se atentar, por exemplo, em manter o peso ideal, fundamental para evitar doenças cardiovasculares, evitar o sedentarismo, controlar o colesterol, a glicemia, o triglicérides, aferir a pressão arterial, evitar o excesso de álcool e tabagismo. Ir ao dentista e ao oftalmologista também são alguns cuidados preventivos bastante significativos quando se quer ter saúde e qualidade de vida. Uma ida ao clínico geral anualmente e a realização de exames clínicos periódicos é uma atitude de amor à própria vida. E vale lembrar também aos homens com vida sexual ativa, principalmente aqueles que não têm parceira fixa, que devem consultar um urologista para avaliar a saúde genital periodicamente. A higiene pessoal e o uso da camisinha é fundamental, porém não previne totalmente a contaminação pelo vírus do HPV, por exemplo. E se a vida sexual saudável é sinônimo de qualidade de vida, é preciso ter saúde, não é mesmo? E aí, gente? Precisamos incentivar os homens a pensarem mais na própria saúde e se cuidarem mais. Muitas doenças e muitas perdas podem ser evitadas se o autocuidado tornasse uma rotina diária. Eu deixo aqui a minha contribuição e faço questão de lembrar: quem se ama, se cuida, e com informação fica muito mais fácil. Um grande beijo a você que esteve com a gente aqui hoje e semana que vem a gente se vê aqui na nossa Web TV. Tchau!